Pelos idos de 1933, um comerciante chamado Joca Brandão doou uma coleção que tinha de armas antigas, instrumentos musicais, crânios de animais, apetrechos indígenas nesse local em troca de estudos para um dos filhos. O que ele provavelmente não imaginou é que essa atitude daria início a um museu, um dos maiores museus de arte sacra popular do Brasil, que fica aqui em Brusque, município de Santa Catarina. Vamos conhecer? Tinha um padre chamado Padre Raulino Reitz, que era um padre que era professor do seminário e era ligado à botânica, né? Um grande botânico conhecido mundialmente, o Padre Raulino, e ele então tinha o interesse de organizar um museu. E daí, com aquilo que já tinha, usando os alunos que tinham, que eram os seminaristas, aqueles que pensavam em ser padres, né? Vinham para cá para se formar, desde na época era ginásio, depois ensino médio, tudo se fazia aqui. Padre Raulino então começou esta campanha em 1947, mas só foi conseguir abrir o museu em 1960. Daí já foi construído um outro prédio que tornou-se seminário, o hospital já também tinha outro prédio, e aqui então o Padre Raulino conseguiu a autorização de Dom Joaquim, que era o bispo, e ele usou até de estratégia dando o nome de museu arquidiocesano Dom Joaquim, né, e o bispo então cedeu para ser museu. Então essa é a famosa Bíblia. Isso, essa é a Bíblia do ano de 1500. Nós temos aqui, por exemplo, uma Bíblia que é de 1500 e pouco, né, só que precisa ser recuperada, né, então ela está guardada. E foi doação, será? Foi 1578. 1578. O Padre Raulino, então, que tinha a intenção de aproveitar o que já tinha para o museu, ele também saiu pelas paróquias, igrejas, capelas do interior do estado, e muitas destas eram de cultura alemã ou italiana, né? Então trouxeram da Itália, da Alemanha, imagens sacras, e com o modernismo e as pessoas não entendiam de arte, né? Apareceu lá na loja uma imagem que eles achavam mais bonita, de gesso, né, produzida em série. Então começaram a tirar as imagens velhas e jogar para a sacristia. O Padre Raulino passou e foi recolhendo estas imagens, que eram obras de arte, e estão hoje então aqui no museu. Como o padre explicou, a maioria dessas imagens é entalhada em madeira. Repara nos detalhes. Essa é uma escultura em madeira de Maria Madalena. Chegou aqui ao Museu Arquidiocesano em 1964. E o que chama a atenção é essa expressão quase que teatral, né, da escultura. Para eu poder compartilhar as informações de forma correta com vocês, eu recebi deles aqui um livro que foi escrito para comemorar os 50 anos do museu. Então, esse livro destaca as principais obras que estão aqui. Eu vou mostrar essas para vocês com as informações que constam nesse livro aqui, tá bom? Essa imagem ao centro aqui no livro consta que é de São Miguel. Tem grandes asas e veste pintada imitando pele de onça. Foi esculpida por Ângelo Catânio, pedreiro lavrador, após um ataque de índios à sua plantação. Muito provavelmente é do ano de 1915, em madeira. Veio da capela de São Miguel de Belvedere, Uruçanga, Santa Catarina. Olha a riqueza dessas cores. Essa imagem é de Santo Antônio,
provavelmente do século XVIII também, foi trazida da Igreja Matriz de São Francisco do Sul. Essas peças aqui têm uma situação bastante curiosa no livro, porque elas não têm o corpo entalhado em madeira. Ó. Tem membros articulados, né, braços que parecem ter um movimento, mas não tem o corpo. Então, o que se pressupõe é que usavam vestimentas por cima, como consta aqui. Ó. E aí vem a reflexão se isso era para facilitar, né, o feitio, a produção, ou se era realmente um hábito, uma tradição. Nessa sala a gente pode ver as peças com o mesmo formato, com vestimenta de tecido por cima, né, mas em tamanho de pessoas normais. Aqui é uma representação de Nossa Senhora do Rosário, provavelmente no final do século XIX, né? Então 1800 e alguma coisa, origem Itália. E aqui, ó, Santa Luzia, que foi martirizada na Sicília nos fins do século III ou princípios do século IV e tem como atributo convencional o prato contendo óleos. Esse aqui é do tamanho do Banco Pedro. Vem cá para as pessoas verem, por favor. Piscou olho? Olha só, do tamanho de uma criança, né? E algumas do tamanho de adultos. Interessante, né? Quem piscou o olho, filho? Essa imagem aqui é bastante curiosa, ó, e o livro explica assim, abre aspas, talvez Santo Agostinho, de forma triangular, tenha sido executado às pressas, depois que o vigário solicitante mudou a invocação da capela por desentender-se com o pretendente doador de um sino e da imagem originalmente de São Miguel. Fecha aspas. No livro consta que a Sala dos Crucificados apresenta a invocação mais antiga do cristianismo e a mais solicitada nos tempos difíceis da colonização. Aos domingos e dias santos, os imigrantes italianos reuniam-se entre vizinhos. Alguns deles assumiam a liderança e liam a Bíblia, depois rezavam e cantavam formando pequenas procissões, puxadas pelos crucifixos. A prática era comum também para enterros e dias de seca, quando solicitavam a chuva para não perder as lavouras. Esse Cristo crucificado consta como sendo do século XVIII, então 1700 e alguma coisa. Padre, então no fim das contas é muito mais que um museu de arte sacra popular, né? Sim. Ele é muito mais amplo. Sim, é um museu muito amplo. As famílias acabavam doando as coisas da sua vida, né, da sua história de família para o museu. Então tem muitas obras. Tem a parte de arte sacra, cultura indígena, história aqui das culturas italianas e alemãs de Brusque e da região, também a parte de armamento e a parte de animais. Animais do mar. E tem ossos gigantescos de baleia. Uma parte de nadadeira de baleia, mamãe. Olha lá alguém com uma baleia lá, ó, na foto. Incrível. E pior que tem um bico de colher mesmo. Os comentários são do Pedro, gente. Ó, aqui. Ah, aqui tá. Aqui que tá, né, mamãe? Aí tá escrito pinguim. Pinguim ali. Ah, então é esse aqui, né? Tira uma foto. Coloca mais pertinho. Vai vir tão perto. Assim, tira a foto agora. Depois aqui nós temos na subida lá um relógio bonito também, que era da igreja São Luís, que é a matriz do centro de Brusque, que foi destruída, e eles doaram então esse relógio já lá pelos anos, logo no início, né, 1960, está aqui também.
Esse é o último andar do museu. E esse andar guarda uma das peças mais impressionantes que tem tudo a ver também com a família imperial brasileira, que é esse relógio aqui. Por várias décadas marcou o tempo dos brusquenses. Em 1873, a colônia de Brusque é elevada à condição de freguesia, desmembrando-se de Itajaí. O governo então providencia a construção de uma igreja na sede, requisitada pelos moradores desde o início da colônia. O templo é inaugurado em 1877, tendo como padroeiro São Luís Gonzaga. A construção em estilo gótico de razoável tamanho no alto da colina tinha uma torre de 25 metros, que sustentava o relógio doado pelo imperador Dom Pedro II. Em 1954, a velha igreja é demolida para dar lugar à atual e o antigo relógio é requisitado para o Museu Arquidiocesano. Instalado em outubro de 1960, o relógio teve seu sistema de roldanas trocado e os pesos substituídos por pedras, de maneira que ele continuasse funcionando, sendo necessário, para tanto, acionar seu sistema somente uma vez ao dia. Esse setor se chama Casa do Imigrante e também tem preciosidades. É uma volta no tempo mesmo, ó. Malas. Olha isso. Um quadro do Sagrado Coração de Maria, uma cama, os baús, né, tão usados para guardar enxovais, um berço de bebê. Escarradeira. Isso não era muito higiênico para os nossos tempos de hoje, né? Cadeiras. E pelo jeito, pelas placas, a maioria é doação. Olha essa cadeira de balanço. Aqui nesse último andar constam muitos objetos que mostram o modo de vida dos brusquenses, né? Então tem vitrolas, eletrola, rádio, para quem gosta de louças, dá uma olhadinha nisso. Olha a delicadeza. Eu não sou especialista, mas tudo indica que isso é uma esfregadeira de roupa, né? Acredito que seja daquelas que levavam nos rios, eu nunca tinha visto uma. Aqui são as engenhocas usadas pelos imigrantes para poder produzir, né, o que precisava em casa. Essa é uma mesa de altar. Tá entrando um pouco de luz ali no fundo, mas acho que tá dando para ver, né? Aqui nós temos um documento de posse de um escravo, mapas do tempo do Império e aí vários outros objetos também que remontam aos ancestrais, né, indígenas. Essas cédulas e moedas, principalmente as moedas, são muito raras. São moedas brasileiras dos séculos 19 e 20. Essas moedas são do tempo do Brasil colônia, do tempo em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. E como aqui nessa região de Santa Catarina a indústria têxtil é muito forte, então tem também objetos antigos aqui relacionados à produção têxtil, né? Máquinas, equipamentos. O padre contou que muitos grupos de escolas vêm aqui e eu acredito que deva ser um grande aprendizado prático, né? Poder ver isso tudo, objetos reais de como era a vida mesmo, nos tempos mais afastados, né? E perceber o quanto as coisas evoluíram em tão pouco tempo.
Reparem no quanto os degraus estão gastos, ó, pela ação do tempo, né? Quantas pessoas já não passaram por aqui. Esse sino parece simples, mas olha só o que está escrito aqui na descrição dele, que foi uma doação da Igreja Matriz da Penha em 1959, né? Município de Penha, em Santa Catarina. E mais, que foi doado pelo imperador Dom Pedro II à Igreja de Armação em 1855. Traz em alto relevo de um lado o brasão do imperador, do outro lado traz uma cruz. Foi trazido ao Museu de Azambuja pelo padre Raulino Reitz, esse que o padre José Henrique comentou, em 1959. E assim como aquele sino doado pelo imperador, tem outros também doados por ele, ó, nessa sala. Aqui estão as esculturas, aquele sino que eu mostrei, e aqui tem mais um doado pelo imperador Dom Pedro II. Bom, então esse é o solidel usado pelo Papa Pio XII e foi doado aqui ao museu por Guilherme Renaud, na audiência particular que a sua santidade lhe concedeu em 1º de julho de 1958. Essa tela é um destaque aqui numa das salas do museu. Tela de Russentini, adquirida em Roma em 1927 e doada ao museu pelo arcebispo Dom Joaquim, que é quem dá nome ao Museu Arquidiocesano aqui de Brusque. Essa tela foi retratada por uma pessoa chamada Heinrich Graff e foi realizada enquanto ele estava internado no hospital que fica aqui na frente entre 1917 e 1918. Ele era pintor e desenhista em Florianópolis. E eu li em alguns locais que ele teria feito essas telas como pagamento por atendimento que ele estava recebendo no hospital. E, inclusive, né, é uma suposição, uma suposição mesmo, que ele teria retratado os rostos dos discípulos de acordo com os rostos dos médicos e enfermeiros que estavam cuidando dele. E que o rosto de Jesus seria inspirado no próprio rosto dele. Essa é uma outra tela lindíssima da Sagrada Família, também pintada pelo mesmo autor. Eu estava muito curiosa para ver essa imagem aqui, ó. É a imagem de proa de um veleiro grego. Foi retirada em 1892 na cidade de Laguna, aqui em Santa Catarina, por um senhor que tinha uma ferraria. Ficou fixada na parede dessa ferraria de 1892, quando foi retirada, até 1959, quando foi trazida de jipe pelo padre Raulino Reitz, esse que lutou tanto por esse museu. E aí conta a história que 2 pneus do jipe estouraram de tão pesada que ela realmente é enorme. É feita em Lariço, aqui consta que é um pinheiro europeu, que tinha uma grossa camada de gesso e fuligem, e aí essa camada de gesso e fuligem foi tirada, e agora a gente pode ver os detalhes que são realmente impressionantes. Imagina isso na frente de um veleiro, que coisa mais linda deveria ser, né? O museu está aberto para visitação, como é que está a situação? Estamos em processo, então, de reabertura do nosso museu, pois passamos por algumas reformas e também por falta de recursos para termos aqui funcionários, né? Então, desde 2019 estava fechado. O ano passado nós trouxemos a secretaria da paróquia aqui para a sala de entrada do museu, com o intuito de que com isso o museu ficaria aberto e as pessoas poderiam visitar. Iniciamos também no ano passado uma conversa com a Prefeitura Municipal de Brusque, porém veio a pandemia e um decreto do Estado mandou fechar todos os museus. Nós já estávamos fechados, continuou fechado e também não conseguimos dar andamento ao processo de reabertura e negociação com a Prefeitura Municipal. Tomara que reabra logo. Sim, é o que nós queremos, estamos assim, porque é muito importante para a história do Brasil todo, né? Então, não é um museu só de Brusque, né? Mas é uma referência. É uma pena muito grande que
poder público hoje não reconhece a importância ainda do museu, né? Mas estamos negociando, conversando e pretendemos abrir sim. Pinguim L. Então é esse aqui, né? Esse vídeo que vocês acabaram de assistir foi gravado em janeiro de 2021, durante uma viagem em família que eu fiz a Santa Catarina. O que despertou o meu interesse por esse lugar, pelo Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, foi uma informação repassada por um amigo meu, Renato Pruner. Ele comentou que ali havia uma Bíblia do ano de 1500 e pouco. E aí, a partir dessa informação, eu descobri o museu. E também fiquei muito triste ao descobrir que o museu estava fechado desde 2019. Então, com o apoio do pessoal da secretaria, da Sabrina, do padre que nos acompanhou, nós fizemos a gravação desse material para que outras pessoas pudessem conhecer as raridades e essas peças tão valiosas que estão guardadas ali no museu. A boa notícia é que a partir do mês de setembro de 2021, então a partir do mês que vem, estou fazendo essa publicação em agosto de 2021, a partir do mês que vem as pessoas da comunidade poderão voltar a visitar o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim. Será no mesmo horário de funcionamento da secretaria, de início, tá? Nos dias de funcionamento da secretaria, e eu espero que quem estiver aí por perto, quem for passar as férias em Santa Catarina, não perca essa oportunidade de visitar o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim na cidade de Brusque, tá bom?